amores e amoras, tudo bem? Vamos falar de literatura? Bom, hoje nós vamos falar sobre um período muito importante. É o período que marca a primeira escola literária que existiu. E qual foi essa primeira escola literária, ou como chamamos esse período? Bom, lá na apostila de vocês, no capítulo 10, nós vamos falar sobre uma literatura muito distante de nós, que é a literatura medieval. O fato de essa literatura ser distante de nós não significa que ela não seja mais importante, ou que ela não tenha surtido, ou que ela não tenha ocupado algum lugar de respeito e que mereça ser lembrado. Claro que ela merece. Por quê? Porque é com base nessa literatura que toda a literatura que nós vimos até hoje, ou que toda a literatura que já aconteceu até o presente momento, a gente pode chamar de escola literária. Bom, lá não se sabe exatamente quando, não tem uma data certinha, fechadinha ali. Mas entre os séculos XII e o século XV, nesse período, nessa fase, o que acontecia, já acontecia, óbvio, muitas manifestações artísticas. Por quê? Porque o ser humano, desde que se entende por gente, ele tem a necessidade de se expressar. Eu já falei isso para vocês, inclusive mais de uma vez. E essa necessidade de se expressar deu luz àquilo que nós chamamos de arte. E a arte tornou-se um elemento de estudo. E o que estuda a arte? Literatura. É uma forma de estudar a arte. Bom, lá na era medieval, a literatura ela era expressa de que forma? Através da poesia e dos textos em prosa. E como acontecia essas poesias, como elas eram compostas, como os textos em prosa também eram compostos. Bom, para entender o movimento literário, uma escola, um período, antes de tudo, a gente precisa compreender o contexto da situação. Quando aconteceu, como era o mundo naquela época, o que estava acontecendo no mundo naquela época, para só depois a gente conseguir ter uma noção do que se trata esse tal período ou movimento literário, né? Bom, a literatura medieval, como eu já disse, ela surgiu lá nesse período entre século XII e século XV, e até então ela não existia para o Brasil. Até porque o Brasil nem existia ainda, por assim dizer, não foi descoberto. E qual era o contexto social da época? O que estava acontecendo? Bom, na época, lá no século XII, na era medieval ainda, dos nobres cavalheiros, das donzelas, das princesas, das damas e essas coisas, prevalecia um estilo chamado de teocentrismo. O que é o teocentrismo? É aquele movimento em que Deus é o centro, como criatura mais importante, e tudo que gira, tudo que existe tem que girar em torno de Deus. Então, toda e qualquer atividade existente naquela época era, até então, de caráter teocentrista, ou seja, Deus era o centro do universo. A humanidade colocava Deus nessa posição. E esse posicionamento era respeitado pela sociedade de modo geral, porque ela que instituiu esse posicionamento que muda ao longo da literatura, ele vai mudando. Deus deixa de ser o centro, depois o homem se torna, depois Deus volta. Essa variação vocês precisam ter noção, porque na literatura vai acontecer em vários períodos. Nesse período, Deus era o centro das atenções e o ser humano não conseguia se enxergar sem uma divindade, sem Deus junto com eles, tá bom? Não estou falando de religião, estou falando de Deus, de uma divindade superior. Era isso que a literatura falava, tá bom? Qual era a língua pregada naquela época? Bom, naquela época era utilizado o galego, português. E era uma linguagem bem arcaica, porque a gente está falando de séculos XII a século XV. Então era uma linguagem bem antiga, arcaica, antiga, né? Ou é isso. O que mais estava acontecendo? Era um período da monarquia, então tinha a família real. A família real ela era escolhida por Deus e a humanidade respeitava isso. Então, assim,
Eu sou princesa, por quê? Porque a minha mãe foi escolhida por Deus como rainha e casou com meu pai, que também foi escolhido por Deus como rei. E quanto a isso, a sociedade não questionava. Então, eles viviam debaixo desse período de monarquia. Era esse o estilo governamental da época. Além disso, tinha também aquilo que a gente chamava de feudalismo. O que era o feudalismo? Era aquela relação de dependência, era uma dependência absurda, a ponto de o homem não se constituir sozinho. O ser humano não tinha força o bastante para defender os seus ideais, para defender suas ideias, para defender seu ponto de vista. Ele não conseguia. Ele dependia da realeza, né? Os inferiores dependiam dos seus superiores, que por sua vez dependiam da aprovação divina, dependia dessa relação íntima com a divindade, com o Deus deles, tá bom? E nessa época tinha o texto em prosa, que é aquele texto que eu falei para vocês, que ele obedecem de uma margem à outra da página, e tinha também a poesia. Em todo movimento literário, é importante vocês saberem que vai predominar um estilo artístico em específico, em especial. Nesse caso, na era medieval, o estilo que predominava era a poesia. E essa poesia, diferente da poesia que a gente está acostumado a ver hoje, ela não era declamada, ela era cantada. Sim, isso mesmo, nos grandes teatros, a poesia era cantada. Nos grandes pátios dos reis, a poesia era cantada. E essas cantigas, elas ganharam nomes, que eu vou falar daqui a pouco, como chamava cada uma dessas cantigas. E nessa época, com tudo isso acontecendo, essa poesia era uma poesia cantada por um trovador. Quem era esse trovador? Era o cara que tocava e ele encantava. Ele encantava as pessoas com a sua veia artística, sabe? Com a sua capacidade de cantar, com seu dom, por assim dizer. E ele encantava essas pessoas e divertia também as pessoas. E como era essa composição? Qualquer um podia cantar? Não. A gente está falando de um período em que prevalecia a monarquia, em que prevalecia o feudalismo. Então, nessa relação de dependência, os posicionamentos eram bem marcados também. Tinha os superiores, os mais ou menos e os totalmente inferiores. Então, assim, tinha toda uma pirâmide para obedecer. Não era toda e qualquer pessoa que tinha direito à voz, não era toda e qualquer pessoa que tinha direito a cantar as poesias, não era toda e qualquer pessoa que tinha direito a escrever uma poesia. Então, a gente fala de uma literatura que era muito limitada e restrita a um grupo específico. Quem eram as pessoas que podiam cantar? Homens, sempre. Não tinha voz feminina, a menos que as mulheres fossem as soldadeiras. Quem eram as soldadeiras? Eram aquelas mulheres que faziam o fundo vocal ou segunda voz. Era assim. Tinha o trovador. O trovador era aquele cara que ele podia cantar e compor. Ele podia fazer os dois ao mesmo tempo. E ele não era uma pessoa muito pobre. Ele era classe média, quase classe média alta, por assim dizer, se tivesse como classificar isso na época. Tínhamos também o jogral. Quem era o jogral? Eram aquelas pessoas que ela não tinha capacidade para compor, tipo assim, eu não sou bom para escrever, mas eu sou bom para cantar. Então ele cantava. O jogral era um cantor, mas não era um compositor. Então geralmente ele cantava obras de outras pessoas, não dele. Nós tínhamos também as soldadeiras. A soldadeira é a única ocasião em que a voz feminina aparece. São aquelas mulheres que faziam o fundo vocal como se fosse uma segunda voz, sabe? Tipo um coro. E só nisso, só que elas eram quase que anônimas, elas não tinham destaque, elas não apareciam, elas ficavam escondidas ali assim, porque era mulher na era medieval. Mulher na era medieval não tinha direito a nada, nem a respirar, né? É isso. E aí, nós tínhamos na prosa trovadoresca, que é assim que é chamado, nós tínhamos uma divisão em 4 partes.
Nós tínhamos as crônicas, que se baseava nas histórias de Portugal, nas histórias de descobrimento, nas viagens, essas coisas. E eram algumas delas, as mais importantes eram escritas em latim, porque era a língua materna, né? Portugal, ele variava no latim e no galego. É uma mistura a língua até hoje, assim como o nosso português também é. Essa mistura linguística, a língua português de Portugal também era essa língua, só que o latim ainda era muito presente. Então, havia muitas obras em latim, inclusive as missas eram rezadas todas inteiramente em latim, tá bom? Se não soubesse latim, ia na missa só para falar amém, porque o resto a pessoa não entendia, mas ia porque precisava sustentar sua fé. Nós tínhamos também a segunda modelo de prosa. Prosa que eu falo são os livros com histórias que obedecem uma margem à outra. Nós temos as histórias de linhagem, que contava as histórias das famílias reais, né? As que antecederam, ia contando essas histórias passadas. Nós temos a hagiografia, que escreve com H, que contava a história da religião. Era aquela parte que contava a história de cada um dos santos. Chama hagiografia e escreve com H. H-A-giografia. E nós tínhamos também as mais populares, a que chegava assim, todas as pessoas quase tinham acesso, que eram as novelas de cavalaria. Aí as novelas de cavalaria eram aqueles livros que misturava tudo, que misturava viagem com história dos santos, com história das linhagens das famílias, e colocava tudo numa farofa só e criava um livro. Pronto. Aí virava uma espécie de novela e era queridinha pelas pessoas, era o que entretia as pessoas, era a diversão delas. E a poesia, que era a mais destacada, a poesia trovadoresca, ela era dividida também entre lírica e satírica. Como diferenciar uma outra, ou o que significa essa coisa toda, lírica e satírica? Bom, na lírica nós temos aquilo que a gente vai chamar de cantiga de amor. O que era uma cantiga de amor? A voz ou o eu lírico da poesia era sempre masculino. Então, era sempre o homem se declamando para uma mulher, tá bom? E era cantiga de vassalo, aquela cantiga de dar em cima da mulher mesmo, de falar para ela o quanto ela é importante, o quanto gostava dela. O homem era muito apaixonado e era aquele amor assim inalcançável, porque era geralmente um soldado apaixonado por uma princesa, uma mulher muito rica, uma mulher da realeza, e ele pobre, apaixonado. Então era um amor inatingível, tá bom? Era uma declaração de amor, era uma serenata antigamente, mas eles não sabiam chamar o que significava serenata, então eles deram a ela o nome de cantiga de amigo. Ó, cantiga de amor, um amor exagerado, pior que o Luan Santana. E era composta, aí nós temos nessa mesma cantiga, na lírica, esse teor de sofrimento, de a mulher é perfeita, ela é endeusada, ela é idolatrada, só que ela é tão perfeita quanto a Virgem Maria. A Virgem Maria é uma santa, então não pode tocar. E na Mulher Amada também não podia tocar, porque ela era perfeita, não se toca em algo perfeito. Então eram essas canções muito fortes, sabe? E nós temos também, ainda na lírica, a cantiga de amigo. A cantiga de amor, a voz é masculina, né? O eu lírico é masculino e ele está declarando o amor que ele sente pela mulher, mulher perfeita, idealizada, rica. E na cantiga de amigo é uma cantiga mais saudosista, é aquela cantiga em que o amor ele é mais disfarçado em saudade, sabe? É do tipo assim, não declara exatamente o quanto ama, mas deixa subentendido ali, falando de uma saudade, de uma vontade de estar junto, de uma vontade de estar perto, mas é muito sutil, como se fosse um amigo que se descobre apaixonado pela sua amiga, mas não quer estragar a amizade. Então, em vez de declarar o amor, faz uma canção de amigo, uma poesia de amigo, um amor bem disfarçadinho. Então, essa é a cantiga de amigo. Essas duas cantigas, de amor e de amigo, ela pertence ao estilo de cantigas líricas.
da música cantada, melodiosas, envolventes, daquelas que os cantores, né, os trovadores iam para as praças cantar as poesias e as praças ficavam, ó, lotadas, porque as pessoas queriam assistir e se enamorar e se apaixonar pelas histórias, tanto as histórias de amor que eram mais viscerais, quanto as histórias de amigo, que era aquela coisa mais amena, mais sutil, mais assim, sabe? Pronto, cantigas líricas. Agora nós temos as cantigas satíricas, de sátira, de brincadeira, de sacanagem. Mas vamos ver que sacanagem é essa que fala nas cantigas de satíricas. Nós temos uma que chama cantiga de escárnio. O que é um escárnio? É zoar. É tirar onda, tirar sarro da cara. Então, era um zoar, né? Falava mal de alguém, ou da burguesia, ou da realeza, mas falava mal assim, sem citar nomes. Era tipo um Zorra Total atacando o governo atual. Ataca, mas não fala o nome, por causa dos direitos autorais, para se defender. Então, as cantigas satíricas eram assim. Falava mal da sociedade, dos defeitos que ela tinha, mas não citava nome. Quem eram essas criaturas defeituosas? Não falava. Não nas cantigas satíricas. Aí nós temos as outras cantigas, são todas poesias, mas chama-se cantigas no trovadorismo, que é o nome dessa escola literária. E aí nós temos a cantiga de maldizer. A de maldizer, ela é direta e reta. Nela aparece até palavrões, palavras de baixo calão mesmo, xingamentos e nomes. Tipo assim, fulano é uma... E falava o nome da pessoa e todos os adjetivos negativos direcionados àquela pessoa e não tava nem aí com a repercussão. Então essas eram as cantigas de maldizer, era botar a boca no trombone e não tava nem aí pra nada. E o povo era bom em fazer isso. E a plateia gostava também. Assim como eles gostavam de ouvir cantigas de amigo, cantigas de amor, que são as líricas, aquelas cantadas que dava até vontade de dançar, né? Eles gostavam das satíricas também, essas de tirar onda. Tanto as de tirar onda, mas sem citar nome, quanto essas direta e reta do tipo, caraca, mano, vai dar mó B.O. Era tipo isso. Tudo isso que eu falei pertenceu à primeira escola literária, escola conhecida como trovadorismo. E por que ela leva esse nome? Porque quem cantava as cantigas, que são as poesias, que é a arte mais importante da época, que era a manifestação artística mais marcada, eram os trovadores. Eram aquelas pessoas que não eram muito pobres, mas também não eram muito ricas, tinham um grau de instrução e usavam esse grau de instrução para quê? Para compor textos e cantar, ou para pegar textos que já foram compostos por outras pessoas, porque tinha gente que tinha habilidade para escrever, mas não tinha habilidade para cantar. Tinha gente que tinha habilidade para cantar, mas não tinha habilidade para escrever. Tinha gente que tinha habilidade para fazer tudo certo, tanto compor quanto cantar. Então aí, essas cantigas, que são todas poesias, todas são poesias, elas ganharam uma nação inteira. No caso, inicialmente Portugal, porque Brasil não existia ainda. E esse movimento, essa primeira escola, foi quando a sociedade parou para pensar e decidiu assim, opa, a gente precisa criar um nome para tudo isso que acontece, para todo o envolvimento do público. Como a gente pode chamar isso? Vamos chamar de literatura? Vamos chamar de literatura. Pronto, então a literatura estuda a arte. Ok. Mas e essa arte que está acontecendo agora? E essa arte que está acontecendo desde o século XII e vem caminhando até agora no século XV? Essa cultura de ir para as praças e cantar os poemas, de ir nos reinos e cantar os poemas e declamar e declarar o amor para as mulheres e falar mal da sociedade. Como é que a gente vai chamar isso? E aí, aos poucos, a literatura ela foi se formando. E esse primeiro momento, essa primeira escola literária, que existia até então em Portugal, nós chamamos de trovadorismo. É isso. Primeira escola literária que existiu.
Primeiro momento em que a sociedade parou para estudar as manifestações artísticas. Desse período em diante, não houve sequer nenhum momento mais em que a literatura não fosse objeto de estudos. A partir daí, a literatura foi se criando e de agora em diante, a cada aula que nós tivermos, nós falaremos sobre um movimento literário novo, sobre um período diferente. À medida que a história foi evoluindo, a literatura foi avançando e várias escolas e várias manifestações literárias foram surgindo até os dias de hoje. E para todos esses movimentos, existe um nome e um contexto que a gente precisa estudar. Tá bom? Então, meus amores, tudo isso que eu falei para vocês está muito resumido no capítulo 10 da apostila 2 de vocês, nas páginas 524 a 527. Eu quero que vocês, por gentileza, façam uma leitura da explicação. Se vocês quiserem, eu posso mandar foto dos meus resumos, ó. Tá vendo? Porque eu gosto de fazer resumos. E façam os exercícios das páginas 527 a 530, do 1 ao 10, para que na próxima aula a gente possa marcar um encontro e fazer a correção, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, vocês já sabem como e onde me encontrar. Estou sempre aqui e é um prazer atender vocês. Beijo, beijo, se cuidem e fiquem em casa. Tô com saudades.